após esta reunião. Para acessar, basta digitar no navegador o endereço www.congregaçãocristanobrasil.org.br, sem o cedilha e sem o tio, e, ao entrar na página principal, clicar sobre o ícone Música. Ao clicar sobre esse ícone Música, os irmãos irão encontrar o portal do Manual de Orientação Orquestral. Vamos agora apresentar de forma resumida alguns dos conteúdos mais importantes que os irmãos encontrarão no portal do Manual de Orientação Orquestral Digital. Neste vídeo, apresentaremos alguns exemplos dos detalhes que envolvem a instrumentação. Cada instrumento listado na página número 9 do Manual de Orientação Orquestral tem suas particularidades em relação à sua extensão e tessitura que executa na voz principal e na alternativa. Para entendermos melhor cada um destes detalhes, precisamos primeiramente conhecer a escala geral. A escala geral é o conjunto, extensão ou registro de todos os sons musicais que podemos ouvir. Estes sons vão de Dó-2, que equivalem a 16 Hz, a Dó7, que equivalem a 4.096 Hz. No total, são 97 sons. O ouvido humano é capaz de perceber sons de frequências entre 20 Hz e 20.000 Hz, embora esses limites não sejam absolutos, ou seja, esta é a faixa audível mais comum do ouvido humano. Abaixo e acima desta faixa estão os infrassons e ultrassons, respectivamente. Esses 97 sons são organizados em 8 oitavas. A escala geral se divide em 5 regiões, a saber: região subgrave, região grave, região média, região aguda e região superaguda. Região da tessitura das vozes no inário número 5. A escrita das 4 vozes no inário número 5 tem uma extensão que vai da nota mais grave do baixo escrito à nota mais aguda do soprano escrito, ou seja, de Dó1 a Fá4. Porém, conforme página número 6 do Manual de Orientação Orquestral, temos a possibilidade da expansão das oitavas, com a voz do baixo soando uma oitava abaixo da escrita e a voz do soprano soando uma oitava acima da escrita. Portanto, temos a possibilidade de 6 linhas melódicas soando na orquestração do inário número 5. A tessitura das vozes e seus instrumentos. No inário número 5, não é um instrumento que escolhe a voz para executar, mas a tessitura da voz é quem determina qual instrumento será indicado para executá-la, considerando a região de sua extensão dentro da escala geral. Vamos ver na escala geral onde soam cada uma das vozes e em quais regiões elas soam, como também a extensão de alguns instrumentos e a voz que estão aptos a executar como voz principal, conforme página número 9 do Manual de Orientação Orquestral. Voz do baixo, oitava abaixo da escrita, tuba. Voz do baixo escrito, violoncelo, clarinete baixo em si bemol, fagote, saxofone barítono em mi bemol, eufônio e barítono em si bemol. Voz do tenor, viola, clarinete alto em mi bemol, saxofone tenor, trombone e trombonito em si bemol. Voz do contralto, corne inglês, saxofone alto em mi bemol, flugelhorn em si bemol e trompa. Voz do soprano escrito,
violino, flauta transversal, oboé, oboé d'amore, clarinete em si bemol, saxofone soprano em si bemol, cornet e trompete em si bemol. Voz do soprano oitava acima da escrita, violino e flauta transversal. Vozes do órgão eletrônico. Extensão dos instrumentos, a tessitura da voz principal. Agora, vamos ver alguns instrumentos da orquestra com sua extensão dentro da escala geral e a tessitura da sua voz principal. Tuba, voz do baixo soando uma oitava abaixo da escrita. Violoncelo, voz do baixo na escrita. Trombone, voz do tenor. Saxofone alto em mi bemol, voz do contralto. Cornet em si bemol, voz do soprano na escrita. Violino e flauta transversal. Além da voz do soprano escrito, estes também executam a voz do soprano oitava acima da escrita. A instrumentação nos dá a possibilidade de compreender com mais detalhes onde e como cada instrumento soa dentro da escala geral. No Manual de Orientação Orquestral Digital, contém vídeos demonstrando cada um dos instrumentos listados na página número 9, onde conheceremos a sua extensão e onde ela soa dentro da escala geral, e a região da tessitura, que é o registro onde o instrumento executa a voz principal e a alternativa, quando houver. Com estes detalhes, cada músico conhecerá o timbre de seu instrumento e a voz apropriada para ele executar. Vejamos um exemplo de um instrumento tocando uma escala da nota mais grave à nota mais aguda de sua extensão. Agora, um outro exemplo da região da tessitura das vozes, com a voz principal e a voz alternativa. Voz principal. Voz alternativa. Agora, uma pequena amostra do conteúdo que estará disponível dentro do Manual de Orientação Orquestral Digital
com tradução em Libras. Ouviremos agora a execução do hino 298, da voz do soprano, que é a sua voz principal. Através desta explanação, desejamos que os irmãos tenham assimilado com maior clareza as informações que constam no Manual de Orientação Orquestral, com relação às vozes principal e alternativa dos instrumentos da nossa orquestra, como também a região onde cada um deles executam os nossos hinos no Inário número 5. Neste vídeo, vamos tratar das execuções específicas na voz do tenor no Inário número 5. A viola, o clarinete em si bemol e o saxofone alto em mi bemol executam a voz do tenor, sendo que os dois últimos como voz alternativa. Hino 63. Viola, clave de dó, terceira linha. A viola tem uma escrita padronizada e exclusiva. Portanto, para executar a voz do tenor, não se faz uso da clave de Fá na quarta linha, utilizada pelo violoncelo, pois temos 4 hinos que a escrita na voz do tenor possui trechos com transcrições em uníssono com as vozes do soprano e contralto. Estes trechos foram transcritos para adaptar a tessitura da voz do tenor, que vai de Dó 2 a Ré 4, a extensão da viola. São os hinos 63, 298, 315 e 433. Vamos ouvir alguns trechos do hino 63, onde a escrita da clave de dó na terceira linha soa em uníssono com as vozes do soprano e contralto na clave de sol. Clarinete em si bemol, tenor, voz alternativa. Alguns hinos na voz do tenor possuem trechos que soam abaixo da extensão do clarinete em si bemol. Havendo a necessidade do clarinete de executar a voz do tenor, estes trechos serão executados em uníssono com as vozes do contralto e soprano. São os hinos 63, 298, 315 e 433. Vamos ouvir alguns trechos do hino 63, onde a escrita da voz do tenor, ao ser executada pelo clarinete em si bemol, soa em uníssono com as vozes do soprano e contralto na clave de sol.
Saxofone alto em Mi bemol. Tenor, voz alternativa. Assim como no clarinete, alguns hinos possuem trechos que soam abaixo da extensão do saxofone alto em Mi bemol. Vamos ouvir alguns trechos do hino 63, onde a escrita da voz do tenor, ao ser executada pelo saxofone alto em Mi bemol, soa em uníssono com as vozes do soprano e contralto na clave de sol, na voz do tenor, que é a sua voz alternativa. Vamos falar agora com mais detalhes sobre as vozes principais e alternativas dos instrumentos que constam na tabela da página 9 no Manual de Orientação Orquestral. Como se vê na tabela, a maioria dos instrumentos possui uma voz principal e uma voz alternativa. A voz principal é a voz mais natural ao instrumento e que deve ser executada nos cultos como voz padrão. A voz alternativa somente deve ser executada quando solicitado. A voz alternativa serve para que o encarregado, ao notar que alguma voz está desfalcada, possa solicitar ao músico que toque a voz alternativa para compensar essa voz faltante. Por exemplo, um irmão que toca um flugelhorn, que tem a voz do contralto como voz principal e a voz do soprano como voz alternativa, deve sempre executar a voz do contralto nos cultos, salvo se o encarregado perceber que necessita de um maior volume no soprano, quando então poderá solicitar ao músico que toque o flugelhorn no soprano. Essa solicitação para execução de voz alternativa só é válida para aquele culto, sendo que nos demais santos serviços o músico deve retornar à sua voz principal, nesse caso, do flugelhorn, a voz do contralto. Lembramos que o músico não precisa perguntar ao encarregado qual voz deve fazer. Se o encarregado não fizer qualquer solicitação, o músico deve sempre executar a sua voz principal. Além das vozes principal e alternativa, é importante lembrar que todos os músicos devem estar aptos a tocar a voz do soprano, ainda que essa não seja a sua voz principal e nem a sua voz alternativa, porém só o deverão fazer em caso de necessidade. Também é importante ressaltar que não deve ser exigido do candidato que execute outras vozes que não constem da página 9 do Manual de Orientação Orquestral para o seu instrumento. Por esse motivo, os candidatos devem aprender, no GEM, que é o Grupo de Estudos Musicais, apenas a sua voz principal e voz alternativa, além do soprano. Por exemplo, um candidato que esteja estudando a flauta, somente deve ser exigido que estude e toque a voz do soprano na oitava acima da escrita ou na altura da escrita, e nenhuma outra voz, porque o instrumento não possui extensão para tocar as vozes do contralto, do tenor ou do baixo na altura escrita. Também não se deve exigir nos testes para a reunião de jovens e menores, para o culto oficial ou nos testes de oficialização, qualquer outra voz que não seja a voz principal e a voz alternativa, além do soprano. Por exemplo, um candidato que estuda tuba, que possui apenas uma única voz, que é a voz do baixo. Este instrumento não possui voz alternativa. Por esse motivo,
o candidato não deve estudar nenhuma outra voz além do baixo e, como já foi mencionado, o soprano, que todos os músicos devem estar aptos a executar. Portanto, nos testes, a altubista só pode ser exigido a tocar a voz do baixo e do soprano. Dentre as dezenas de vídeos que os irmãos encontrarão no portal do Manual de Orientação Orquestral Digital, teremos um vídeo específico explicando sobre a diferença dos instrumentos aceitos e não aceitos para as nossas orquestras, bem como os instrumentos aceitos que são recomendados e os aceitos que não são recomendados. Será que os instrumentos não aceitos pelo Manual de Orientação Orquestral podem ingressar nas nossas orquestras? Existe exceção? Essas e outras perguntas serão respondidas com detalhes nesse vídeo. Inclusive, quais os instrumentos podem ingressar, os que podem permanecer e os que não podem permanecer nas nossas orquestras, bem como quais são os critérios para o ingresso de novos instrumentos com base no Manual de Orientação Orquestral. Esse vídeo, com todos esses detalhes e respostas, estará disponível no portal do Manual de Orientação Orquestral Digital logo após o encerramento desta reunião. Neste vídeo, nós iremos tratar da questão das execuções indevidas na voz do baixo. Isso ocorre quando um instrumento que executa a voz do baixo escrito tenta executar a voz do baixo uma oitava abaixo da escrita. Como se sabe, o único instrumento que deve executar a voz do baixo uma oitava abaixo da escrita é a tuba. Porém, existem instrumentos que tentam soar da mesma forma que a tuba nessa região subgrave, ou seja, tentam tocar uma oitava abaixo da escrita, mas não possuem todas as notas necessárias para essa execução e fazem saltos indevidos que modificam a linha melódica do baixo. Isso acontece com os violoncelos, fagotes, clarinetes baixo em si bemol, saxofones barítono em mi bemol e eufônios. Esses instrumentos mencionados não possuem extensão suficiente para tocar as notas da região subgrave. Com isso, o músico que executa um desses instrumentos, ao encontrar uma nota que não é possível tocá-la por ser mais grave que a extensão do instrumento, busca então uma nota numa oitava acima do que estava tocando. E tão logo encontre notas que possam ser executadas na região subgrave, desce novamente uma oitava abaixo, criando uma melodia que não é a que está escrita no inário número 5, para a voz do baixo. Essa forma de tocar, embora não pareça ser um problema, gera sim diversos problemas como saltos indevidos que causam erros de harmonia. Substituem a melodia escrita no inário para essa voz e altera o resultado sonoro do hino, o que não deve acontecer. Na página 12 do Manual de Orientação Orquestral estão detalhados os motivos pelos quais essa prática não é aceita em nossas orquestras. A quebra da frase musical. Como mencionamos, ao tentar executar a voz do baixo na região subgrave num instrumento em que não há essa possibilidade, há a quebra da frase musical, da melodia dessa voz. Todas as vozes do inário, seja o soprano, o contralto, o tenor ou o baixo, possuem uma melodia, um desenho melódico que deve ser seguido.
Para exemplificar o grave problema dessa quebra da frase musical, ouçam o exemplo a seguir, onde utilizamos o hino número 3. Esta é a escrita do inário em dó. Lembremos que a voz do baixo está escrita na altura para os instrumentos que tocam o baixo escrito. Ouça essa voz do baixo sendo executada por um sax barítono na altura correta do baixo escrito. Quando o sax barítono toca juntamente com uma tuba, o sax barítono permanece soando na altura do baixo escrito, e a tuba soa uma oitava abaixo dessa escrita. E temos assim o seguinte resultado. Perceba que, se ligarmos cada nota da melodia da voz do baixo, podemos ver que tanto a linha do baixo escrito tocado pelo sax barítono neste exemplo e a linha do baixo tocado uma oitava abaixo pela tuba seguem o mesmo sentido, criando uma melodia única, duplicada pelos dois instrumentos de forma idêntica. Agora, se o sax barítono ou qualquer outro instrumento que executa a voz do baixo escrito tentar tocar na região subgrave, ou seja, uma oitava abaixo da escrita para tentar soar como a tuba, o sentido da melodia será quebrado, conforme vemos nesse próximo exemplo. Perceba que a melodia da voz do baixo foi modificada, o que não deve acontecer em nenhuma das vozes. Esse problema de execução indevida da voz do baixo por esses instrumentos pode parecer algo sem sentido, mas é muito fácil compreender o problema se utilizarmos como exemplo essa mesma execução indevida no soprano. Ouça o soprano do hino 205 sendo tocado como está escrito. Perceba que é uma melodia conhecida, que tem um desenho específico. Agora, imaginemos que o músico decida tocar exatamente as mesmas notas, mas fazendo saltos indevidos, como aqueles que demonstramos na voz do baixo. Ouça a diferença. Parece um hino completamente diferente, não é mesmo? Por esse motivo é que os músicos não devem tocar a linha melódica de nenhuma voz em desacordo com o que está escrito no inário número 5, e nem em desacordo com o manual de orientação orquestral. Sendo assim, os violoncelos, fagotes, clarinetes baixo em si bemol, saxofones barítono em mi bemol e eufônios devem fazer a voz do baixo apenas na altura, como está escrito no inário, ocupando assim um espaço de suma importância que há entre a voz do tenor e o baixo profundo, representado pela tuba.
Neste vídeo, nós vamos tratar da formação e do equilíbrio das nossas orquestras. A orquestra na Congregação Cristã no Brasil e nos demais países onde se professa a mesma fé e doutrina tem como finalidade auxiliar a Irmandade no canto durante os santos serviços. E a forma que melhor se adequa a essa finalidade é a composição da orquestra em 50% de cordas, 25% de madeiras, 25% de metais e um órgão eletrônico, sendo que o tamanho ideal da orquestra é que ela tenha por volta de 10% do número total da Irmandade da Igreja, incluindo os músicos. No apêndice do Manual de Orientação Orquestral, na página 40, está demonstrada a composição ideal das nossas orquestras em vários tamanhos, desde 4 músicos até 100 músicos. Essa proporção ideal é algo que os encarregados regionais e encarregados locais devem buscar em suas orquestras na medida do possível, orientando os músicos à troca voluntária de instrumentos que estão em quantidade exagerada, oferecendo a eles quais os instrumentos em que há necessidade para o equilíbrio ideal da orquestra. Porém, devem ser observadas as orientações contidas no Regulamento das Orquestras e Manual de Orientação Orquestral, em conformidade com a planilha de sugestão para a formação gradativa e equilibrada das orquestras. Toda a troca de instrumento deve ser efetuada na comunhão do Ministério em conjunto aos encarregados regionais e locais, previamente avaliada em reunião dos assuntos musicais de cada região. Isso não quer dizer que as formações das orquestras atuais sejam inadequadas para auxiliar a Irmandade. Não é isso. O que se deseja é buscar um melhor equilíbrio sonoro, sem ter uma voz ou um naipe sobressaindo sobre todos os demais e dando a todas as famílias um equilíbrio de quantidade e qualidade. Enquanto não for possível a adequação da orquestra, o que poderá levar um bom tempo para acontecer, o encarregado deve instruir os músicos dos naipes onde haja excesso de integrantes para que toquem num volume mais baixo que os demais para trazer equilíbrio sonoro ao conjunto. Nesse ponto, é importante mencionar sobre a aquisição dos instrumentos pelos candidatos, que não devem adquirir seus instrumentos sem antes consultar o encarregado local ou o encarregado regional, pois, se adquirirem um instrumento que já existe em excesso na orquestra, dificultará o processo de equilíbrio do conjunto musical proposto no apêndice do Manual de Orientação Orquestral. Por esse motivo, ao ter o desejo de ingressar no GEM, que é o Grupo de Estudos Musicais, o candidato deve conversar com o encarregado para verificar quais são os instrumentos que têm vaga para ingresso na orquestra. E somente então o candidato poderá escolher, dentre esses instrumentos disponíveis, qual o que desejará aprender. Lembramos que o equilíbrio do conjunto orquestral deve ter sempre prioridade em comparação com o desejo do candidato em tocar um determinado instrumento. Por exemplo, uma orquestra onde comporta apenas 2 saxofones altos, mas que já tenha 5 saxofones altos, ou seja, já tem 3 a mais do que o ideal, não pode ter mais o ingresso de novos saxofones altos, ainda que esse seja o instrumento pretendido pelo candidato. Nesse caso, o encarregado de orquestra, juntamente com o encarregado regional, são os únicos responsáveis por determinar quais os instrumentos possíveis para esse candidato escolher. É importante salientar
que essas determinações têm como finalidade criarmos um som equilibrado que auxilie o canto da Irmandade, permitindo uma clara compreensão das vozes e das famílias dos instrumentos, e com maior intensidade da voz do soprano sobre o contralto, da voz do contralto sobre o tenor e da voz do tenor sobre o baixo. Para facilitar o entendimento sobre esta composição equilibrada da orquestra, que proporcionará uma execução homogênea das vozes e das famílias dos instrumentos que compõem o conjunto, ouça os exemplos dos hinos a seguir com as diversas proporções das formações, conforme as propostas do apêndice do Manual de Orientação Orquestral. Ouçam as diferentes formações com 4 músicos a 100 músicos. Vamos iniciar com a formação simples, com 4 músicos a 28 músicos. E agora, na formação completa, com 28 músicos, 40 músicos, 60 músicos, 80 músicos e 100 músicos.
Com essas explicações e demonstrações, esperamos que os irmãos tenham compreendido com maior profundidade as informações que constam no Manual de Orientação Orquestral quanto à formação e equilíbrio das nossas orquestras. Dentre os vídeos que os irmãos encontrarão no portal do Manual de Orientação Orquestral Digital, teremos também um vídeo específico explicando sobre as cores dos instrumentos que são aceitos para as nossas orquestras, os materiais com que devem ser construídos e os formatos permitidos. Isso porque o músico, ao verificar o instrumento aceito que consta no manual, pode ficar em dúvida se pode ter um instrumento de qualquer cor ou feito de qualquer material. Será que existe uma única cor aceita para cada instrumento? É só a cor que está nas fotos do Manual de Orientação Orquestral? E os formatos? Tem formatos que são permitidos e outros que não são permitidos? Essas e outras perguntas serão respondidas com detalhes nesse vídeo, inclusive sobre quais os tons de madeira e de verniz que os instrumentos da família das cordas e das madeiras podem utilizar, os tons de verniz, níquel e outros materiais que recobrem os instrumentos feitos de metal. Pinturas tonalizantes, pinturas envelhecidas e também o acabamento envelhecido por desplacamento, que é quando o instrumento perde o laqueado, o niquelado ou qualquer cobertura que ele tenha e fique com o metal naturalmente exposto. Esse vídeo com todos esses detalhes e respostas estará disponível no portal do Manual de Orientação Orquestral Digital logo após o encerramento desta reunião. Cruzamento de vozes. Os nossos hinos têm em seu processo compositivo uma estrutura coral a 4 vozes. As vozes extremas são o soprano, que é a voz mais aguda, e a voz do baixo, que é a voz mais grave. As vozes intermediárias, que são aquelas que têm a função de preencher e completar a harmonização, são o contralto e o tenor. Cada voz tem sua região média. O soprano é a voz mais aguda. O contralto está abaixo do soprano. O tenor está abaixo do contralto e o baixo está abaixo do tenor. Quando esta estrutura não é respeitada, ocorre o que chamamos de cruzamento de vozes. Vamos ouvir alguns exemplos com o hino 299 sendo executado com o clarinete em si bemol, na voz do soprano na escrita, e o violino no contralto, causando o cruzamento de vozes. Primeiro exemplo, o contralto soando 1/8 acima da escrita. Observe este primeiro exemplo, que o contralto ficou mais agudo que o soprano, e o soprano mais grave que o contralto. Outro exemplo com o contralto soando 2/8 acima da escrita. Observe que, neste segundo exemplo, o contralto ultrapassou o limite da orquestração do inário número 5, que é o soprano soando 8 acima da escrita. O contralto e nenhuma outra voz
poderão soar acima da voz do soprano. O violino não tem o tenor como voz alternativa, e esta voz não deve ser executada pelo violino em nenhuma hipótese. Vamos ouvir um exemplo de cruzamento de vozes causado pela voz do tenor quando é executada equivocadamente pelo violino, soando 1 e 2 oitavas acima da escrita. Tenor soando 1 oitava acima. Outro exemplo, soando 2 oitavas acima. Tanto o contralto oitavado quanto o tenor não devem ser executados pelo violino e por nenhum outro instrumento da orquestra, pois causam desequilíbrio nas vozes e anulam a função de auxiliarem a voz do soprano no canto. Ouviremos agora um exemplo com a voz do contralto, que é a voz alternativa do violino, sendo executada junto com a voz do soprano, de acordo com a escrita do Inário número 5. Neste vídeo, nós vamos tratar da forma da execução dos hinos de louvores e súplicas a Deus que compõem o inário da Congregação Cristã no Brasil e nos demais países que professam a mesma fé e doutrina. Como está escrito nas instruções de utilização dos inários de música, os hinos de louvores e súplicas a Deus devem ser sempre entoados de forma sacra e com reverência a Deus, observando-se estritamente a poesia e o texto musical, sem modificações, ornamentos ou floreados. E o que são essas modificações, ornamentos ou floreados que não devem ser feitos? Existem 3 tipos de modificações. A primeira modificação que não deve ser feita é a modificação rítmica, em que se descaracteriza a forma sacra e reverente a Deus, criando inclusive uma versão da música dos nossos hinos com outros ritmos populares. O que não se deve fazer, porque os nossos hinos são coisas santas feitas para Deus e, como tais, devem ser executados. Não se deve também alterar a forma rítmica interna dos hinos, por exemplo, colocando notas pontuadas onde não existe, ou fazendo ralentando no final das estrofes e dos coros. Porque, se fizermos isso, a Irmandade também irá aprender e passará a cantar de forma errada. A segunda modificação que não se deve fazer é o acréscimo de notas que não estão escritas nos nossos hinos, que são o glissando, o portamento, a apogiatura,
e qualquer outra forma de acréscimo de notas que não estão descritas nos nossos hinos. Essas formas eram muito utilizadas na música barroca para que o intérprete pudesse criar uma improvisação da música. Isso não deve ser feito nos nossos hinos. A terceira modificação que não deve ser feita é a alteração de oitava, onde o músico toca a voz que está escrita no inário, mas a executa numa altura que não é a determinada para o seu instrumento, como por exemplo quando a flauta ou o violino toca o contralto uma oitava acima da escrita, o que não se deve fazer, como já explicado no vídeo sobre o cruzamento de vozes. E por que não se deve fazer essas modificações? Por dois grandes motivos. O primeiro é que, ao tocar ou cantar de uma forma diferente da que está escrita no inário, dentro ou fora da igreja, nós acabamos aprendendo essa forma diferente e, sem querer, de forma inconsciente, passamos a utilizá-la nos santos serviços, o que prejudica a unidade do som da orquestra e confunde a irmandade. O segundo motivo é que essas modificações e improvisações alteram o estilo sacro, que é sóbrio, puro e exato, como devemos entoar os hinos de louvores e súplicas a Deus. Lembrando que, em todos os momentos em que tocamos ou cantamos os hinos, estamos fazendo isso para Deus, e não para mostrar a nossa capacidade, habilidade ou competência em tocar ou cantar. Por esse motivo, seja dentro das igrejas, seja em casa ou em qualquer tipo de ajuntamento, não se deve fazer qualquer modificação do ritmo ou das notas dos nossos hinos, os quais devem ser executados da forma como estão escritos, porque são sagrados e criados exclusivamente para louvarmos ao nosso Deus. Mas o irmão ou a irmã pode dizer: mas eu gosto de fazer diferente, ou gosto de fazer essas modificações porque isso me deixa feliz. Nisso, é sempre bom nos lembrarmos que a nossa felicidade de alma depende de agradarmos a Deus. E, para o agradarmos, devemos elevar a Ele o nosso louvor mais perfeito, com toda a reverência e gratidão que devemos a Deus e a Cristo Jesus, nosso Redentor. Por esse motivo, devemos estar adequados às recomendações feitas acima e lembrarmos que a orquestra na congregação cristã no Brasil tem como objetivo auxiliar a Irmandade a louvar com esse sentimento sacro e reverente. Neste vídeo, vamos tratar da execução da meia hora e do hino do silêncio durante os santos serviços de culto, de batismo ou de Santa Ceia. A meia hora executada pelo órgão tem uma finalidade específica desde a sua instituição no final da década de 50, que é permitir uma melhor comunhão da Irmandade nas suas orações individuais e nos momentos que antecedem o início do santo serviço. E, para isso, o órgão deve soar de forma a dar essa comunhão. Durante a década de 60, foi realizada uma reunião para tratar do som do órgão durante a meia hora, pois em algumas igrejas o órgão estava soando de forma muito alta, forte, estridente, empregando demasiada expressão, exagerando no colorido, tocando de forma muito lenta, variando o ritmo, o que fazia com que o hino muitas vezes ficasse irreconhecível e incomodando a quem ouvia. Isso prejudicava a comunhão ao invés de ajudar.
Por isso, foi reforçado nessa reunião de 1962 a determinação de que o órgão deve elevar suaves hinos de louvor a Deus, fazendo-se com que a Irmandade, enquanto espera o início do serviço do culto, permaneça numa perfeita comunhão com Deus. Essa determinação foi repetida em diversas reuniões durante as últimas décadas, e nas reuniões gerais de ensinamentos de 2017 foi novamente mencionado que a finalidade da meia hora, juntamente com o hino do silêncio executado por toda a orquestra, tem por objetivo que a Irmandade permaneça em silêncio, em santa meditação e comunhão com Deus enquanto espera o início do culto. Dessa forma, os hinos a serem executados durante a meia hora devem ser tocados de uma forma mais lenta do que a de um culto normal, sendo uma velocidade que permite a compreensão e apreciação do hino que está sendo tocado, mantendo-se a métrica durante todo o hino, sem expressões exageradas, com um som adequado para trazer comunhão e introspecção para quem o ouve. Da mesma forma, temos o hino do silêncio, que também faz parte da meia hora e que tem a mesma finalidade, devendo ser executado de forma a trazer comunhão para a Irmandade enquanto aguarda o início do Santo Serviço. Todavia, o hino do silêncio executado pela orquestra, diferentemente dos hinos da meia hora executados pelo órgão, deve ser executado na velocidade normal de culto, sendo recomendável que o andamento fique na média entre as velocidades mínima e máximas indicadas no inário. Por esse motivo, o hino do silêncio deve ser tocado numa dinâmica bem mais suave do que a dinâmica dos hinos do culto. Lembrando que o hino do silêncio, os violinos e as flautas devem tocar a voz do soprano como está escrita, e não uma oitava acima, dando maior suavidade e comunhão a quem ouve. Lembramos ainda que a meia hora deve ser iniciada 30 minutos antes do início do Santo Serviço. Por exemplo, se o culto se inicia às 19h30,
O órgão inicia a meia hora às 19 horas e termina às 19h20. Nesse momento, assim que se encerra a meia hora, é feita a afinação dos instrumentos com o auxílio do órgão e é anunciado à orquestra o número do hino do silêncio para que toda a orquestra possa analisar a poesia e a música do hino, se preparando para uma interpretação adequada do hino do silêncio. Às 19h25, a orquestra inicia o hino do silêncio. Lembramos mais uma vez aos irmãos que o acesso ao portal do Manual de Orientação Orquestral Digital estará disponível ao final desta reunião. Agradecemos a Deus por essa apresentação. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ainda para fazer algumas complementações, Mon Robner quer fazer algumas considerações. Vem, Mon Robner. Deus seja louvado. Amém. Rendemos graças a Deus por este maravilhoso trabalho que o Senhor tem nos concedido a graça de podermos, nesta tarde, apresentarmos a todos os queridos irmãos. Como a obra pensa num todo, não poderia ficar jamais esquecido os nossos irmãos que fazem parte da inclusão e acessibilidade. Temos ações e andamentos que estão sendo cuidadas por um grupo de irmãos que tem se dedicado à parte da música na inclusão. Temos hoje MTS na musicografia Braille. Temos MTS adaptado para o ensino ao surdo. Temos janelas de Libras, a exemplo do que nesta tarde foi mostrada dentro do manual digital. Temos janelas de Libras
nos métodos das organistas. Temos uma cartilha prática inclusiva no GEM. Temos um glossário em Libras no contexto musical. Todas estas coisas que aqui apresentadas farão parte do manual digital. Todos estes serão feitos treinamentos aos colaboradores do GEM para uma correta utilização deste material disponibilizado. Agradecemos a Deus por tudo quanto tem nos feito. Seu nome, sim, irmão Elias. Irmãos, o irmão Elias pede para dar uma explicação que a nossa reunião do dia 15 do mês 6, às 19h30, será feita com um pequeno grupo presencial como esta, e também a transmissão será feita online para todos os regionais examinadores e irmãos anciães envolvidos na música e ministério de todo o Brasil. Vamos estar juntos, participarmos destes santos serviços, porque muitas coisas maravilhosas Deus vai preparar em cada um destes encontros. E também aquilo que foi falado no ensaio passado vai estar no portal a partir de segunda-feira. Todos aqueles assuntos que Deus deu graça de ser anunciado no dia do ensaio, que são diversos assuntos, se não me engano, entre 11 a 12 assuntos, a partir de segunda-feira já estará disponibilizado em forma de uma circular dentro do portal da música e no portal da congregação. Muitas regiões estão aguardando que este documento seja oficialmente lançado para que possam dar início e tomarem as iniciativas também com relação aos trabalhos que vão ser realizados. Então, pedimos aos irmãos que procurem estar sempre visitando os canais, procurando, principalmente nós que estamos envolvidos na parte musical, estarmos sempre procurando visitar, porque haverá sempre algum anúncio, haverá sempre alguma proposta nova sendo trazida para conhecimento de todos. A partir do momento do encerramento desta reunião, como foi já demonstrado no início dessa apresentação, nós já disponibilizaremos os acessos aos assuntos que nesta tarde foram apresentados e aos demais assuntos infinitos. E uma coisa mais, a cada tempo, semanas, meses, coisas novas serão levadas ao conhecimento e para que haja uma grande interação. Muitas coisas boas, maravilhosas, muitos projetos da parte de Deus na parte musical desta obra serão feitas em conformidade com a palavra de Deus. Nós cremos que o que hoje os nossos olhos viram, o Senhor está neste negócio. E sabemos de uma coisa, que seremos sim sempre orientados por Deus, seremos sim sempre iluminados por Deus, para nunca fazermos coisas que venham desagradar a Deus ou machucar alguém. Mas sempre com a luz de Deus, haverá servos de Deus, que o Senhor se servirá aqui, lá e acolá, para que possam trazer coisas maravilhosas para o engrandecimento desta bendita obra. Deus abençoe a todos, e que o Senhor, pelo poder desta palavra, possa fazer-nos sair daqui levando esta virtude de pastorearmos na sua presença. Por tudo, o nome de Deus seja hoje e sempre louvado. Amém. Chegamos ao fim de uma reunião maravilhosa. Vimos aí a execução de um trabalho árduo, feito pelos servos de Deus, preocupados com a organização da parte musical. Isto é muito importante para nós. Oremos pelos servos de Deus que estão à frente, estão buscando dar esta qualificação à questão das nossas orquestras.
Agora, vamos agradecer a Deus. Deus da graça, vem os servos de Deus para fazer o agradecimento. Unidos, agradecemos a Deus em oração. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nosso eterno Deus e nosso bom Pai celestial, no nome do Senhor Jesus, o teu amado e santo Filho, o nosso glorioso Salvador, nos ajoelhamos humildemente aos teus santos pés e elevamos a ti a nossa humilde oração, Senhor. Nela te agradecemos a grande sorte que coube à nossa alma de sermos feitos filhos teus, herdeiros da vida eterna. Graças te damos, bendito Deus, por esta sorte maravilhosa, e de entre os teus filhos, e entre o teu povo, ter nos chamado, Senhor, para esse importante ministério na tua obra, dando a nós essa responsabilidade de apacentar, de pastorear, de ensinar a igreja, a fim, Senhor, de atingirmos a meta, cuja meta é chegar na ressurreição dos justos, com as vestes brancas, com as mãos limpas, e encontrar com teu amado e santo Filho em nuvens de glória, e aquela multidão para cantar um hino que nunca foi cantado. Pai Santo, ajuda-nos a chegar nesse porto almejado da salvação, bendito Deus, e entrar na tua glória e desfrutar a vida eterna prometida para nós. Te agradecemos, Pai, por mais esse dia de vida, com a viva esperança da vida eterna dentro do nosso coração, e por esta parte maravilhosa, nesta tarde, ter preparado esta bela reunião musical, aonde, Senhor, ouvimos tantas coisas bonitas, que embelezam os santos cultos, que embeleza a tua obra. Te agradecemos pela boa presidência que tem dado ao teu servo, o hino que foi cantado, bendito Criador, esta comunhão gloriosa que estamos sentindo, a paz que tem reinado entre nós, bendito Deus, a explanação, alguns ensinamentos que os teus servos levantaram aqui para transmitir para nós. E te agradecemos, Senhor, acima de tudo, a tua santa e excelente palavra. Que palavra maravilhosa, que palavra gloriosa. Ela veio com ensinamento, ela veio com exortação, ela veio com virtude, ela veio com poder, ela veio com profecia, ela veio com promessa, e nós cremos, Senhor, que a tua palavra vai se cumprir no nosso meio. Abençoa, Senhor, os teus servos encarregados regionais, locais, os instrutores, as irmãs examinadoras, instrutoras, todos aqueles que estão afetos à parte musical. Bendito Deus, para que esta parte, Senhor, as orquestras possam crescer, possam se multiplicar, não só na quantidade, mas na qualidade, padronizada, Senhor, conforme a apresentação desse manual de orientação orquestral. Ajudas que todos nós, Senhor, possamos receber como vindo do céu, porque verdadeiramente é uma luz tua, é uma providência tua, Senhor. Ajuda que todos os teus filhos possam com submissão acatar as instruções, pôr em prática, para que possamos, Senhor, na verdade, sermos como somos, uma obra só no mundo inteiro, vivendo na unidade do teu bom e santo Espírito e na unidade da fé. Graças te damos por tudo, bendito Deus, ao regressarmos às nossas cidades, às nossas regiões, às nossas casas, acompanha-nos com a tua benção e a virtude desta palavra. Assim te pedimos estas bênçãos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, teu amado e santo Filho,
o nosso glorioso Salvador, que contigo vive e reina na glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Deus que abençoe. Ao retornarem às vossas casas, levem as nossas saudações com a paz de Deus. Amém. Que a paz de Deus, os seus santos e benditos conselhos e a sua palavra permaneçam em nossos corações por toda a eternidade.